Dê ao Senhor, ó família das nações, dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor glória devida ao seu nome. Entre nos seus átrios trazendo oferta. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não lhe abalará. E ele julgará os povos com justiça. Eu queria que você repetisse comigo nessa manhã, o Senhor reina, com convicção. O Senhor reina. O Senhor reina o mundo, Ele governa todas as coisas, Ele governa a nossa vida. O Senhor reina e Ele é digno de todo louvor, de toda a glória, de toda a nossa alegria, de todo o nosso entusiasmo. Por isso, nessa manhã, entregue o seu melhor ao Senhor. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e você orasse comigo nessa manhã, convidando o Espírito Santo de Deus a vir a fazer a obra em nossas vidas. Pai, muito obrigada, Senhor, por subirmos à Tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso, ó Deus. Obrigada porque temos a liberdade, Senhor, de Te adorar, de Te exaltar, de dizer, Senhor, que Tu és grande, que Tu reinas, Senhor, que está o Senhor acima de todas as coisas, ó Pai. Obrigada, Deus. Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio, ó Deus. Ó Jesus, esteja, Senhor, contemplando os corações nessa manhã, ó Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor, Senhor. Aceita, Senhor, com um aroma suave, Senhor. Ó Jesus, que nós possamos, Senhor, prestar a Ti um louvor que Te agrada, Senhor. Um louvor do nosso coração, prestando aquilo que é melhor que temos, ó Senhor. Nós Te adoramos porque Tu és merecedor, ó Pai, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Abençoa, Senhor, o louvor dessa manhã, Senhor. Abençoa a pregação, ó Pai. Abençoa as vidas, Senhor, que entraram nessa casa, ó Pai. Que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja transformando as nossas vidas, ó Pai. Ó Jesus, muito obrigada porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus provedor, Tu reinas, Senhor, Tu és Deus por excelência, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai, e nós estamos aqui nessa manhã para Te prestar louvores ao Teu nome, por totalmente Tu és digno, Senhor, de toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém.
isso, nós do Ministério de Louvor queremos declarar essa canção sobre vocês. É uma nova canção que fala muito desse nome de Jesus, o poder que tem nesse nome. Só quero declarar teu nome, Jesus.
a palavra de Deus lá em Provérbios 3, 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu me lembro que depois que eu vim para cá, graças a Deus, esse lugar é uma bênção, né? Os trabalhos, tem o dinheirinho, e eu sempre mandei para minha mãe, juntamente com a minha irmã também mais velha que mora aqui. E a minha mãe, ela sempre dava contabilidade, né? E ela falava: minha filha, eu tirei tanto do dízimo, eu fiz isso. Eu falava: mãe, a senhora não precisa tirar o dízimo, porque esse dinheiro que eu mandei para a senhora eu já tirei. Ela: não, minha filha, não, graças a Deus que eu posso dar, papai do céu abençoar mais ainda. E era tão gratificante, né, de saber que ela poderia fazer isso, e eu estar colaborando, graças a Deus por isso. E o Senhor a recolheu, mas eu sei que ela está no lugar de bênçãos, né, de vitória. Então, irmãos, eu te convido, a gente vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, reconhecendo que é dele que vem todas as coisas, tudo é por ele, para ele, amém? Vamos orar, então? Vocês podem, eu sei que a igreja disponibiliza vários aplicativos, né? Nós temos o Venmo, temos o PayPal, temos o Zelle, temos através do website, mas agora nós também voltamos com a salva, como o pastor falou, era a última coisa que precisava para o culto voltar a ser, né, completo. Ele também deu a ideia da gente estar colocando o envelope, mesmo se você fez a sua colaboração através dos aplicativos, num ato assim, né, de você ter feito, você pode pegar um envelope vazio, se você fez pelo aplicativo, para a gente poder também estar adorando o Senhor dessa forma. Então vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, a ti toda a honra e toda a glória. Nesse momento, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, reconhecemos que tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua provisão na nossa casa. Obrigado porque o Senhor não nos deixa faltar. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Essa semana eu fiquei muito chateado, triste mesmo, com a notícia que escutei, e o Senhor me colocou no coração. Eu até fiquei pensando: eita, vai ser uma palavra tão deprimente, meu Deus. Eu tentei outros textos, pensar em outras coisas que pudesse falar, mas o Senhor realmente me colocou bem profundo como algo necessário a compartilhar com os irmãos essa palavra hoje aqui. É resultado, eu sei, de algo que eu senti, mas vem confirmando algo que eu tenho acompanhado e já tenho compartilhado com os irmãos durante alguns cultos, inclusive cultos de oração, falando sobre a necessidade tão presente no campo evangélico, na igreja, na vida do povo de Deus. É algo sério, tem aparecido, e que a gente precisa realmente estar colocando em oração, estar colocando diante do Senhor, e perceber que precisa urgentemente de atenção e carinho da nossa parte, para que nós sejamos parte da solução e não estejamos contribuindo com a decadência que está acontecendo agora no campo da igreja. Então nós estamos realmente num mundo condenado. Não adianta, pode procurar na Bíblia, desde do Éden até o Apocalipse, você vai ver que a condenação do mundo está presente. Você vai ver em argumentos teológicos, você vai ver nos evangelhos, você vai ver nas palavras do Senhor Jesus Cristo, você vai ver nas palavras dos apóstolos, você vai ver sempre presente esse tema. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, um mundo condenado, um mundo que já foi castigado, um mundo que espera finalmente a sua condenação final e o seu juízo assim, mas já está presente esse tema, um mundo condenado. Veja o que a palavra do Senhor fala aqui, nesse texto que nós vamos ler, mas eu gostaria de lembrar e fazê-lo perceber, que essa palavra está sendo direcionada a mim e a você. Não é para a gente ficar aí todo deprimido e dizer: não tem mais nada que a gente possa fazer, acabou-se a esperança, não há mais nem razão para a gente levantar de manhã, porque esse mundo realmente foi para o beleléu.
já está perdido. Não é essa a razão porque o Senhor colocou no meu coração, ou se eu queria que nós estivéssemos então mergulhando nesse tema deste mundo condenado, mas é para a gente estar alerta, vigilante, a gente aprender, a gente crescer, a gente estar indo adiante, fazer algo para tentar ajudar um mundo que está perdido. Vamos começar então lendo a palavra do Senhor em Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Alguns irmãos vão estar acompanhando aí nos monitores, no celular, nas suas Bíblias. Eu tenho escutado algumas Bíblias ainda se movendo aí. Você pode inclusive marcar aí a sua Bíblia à medida que a gente for descobrindo novos textos, mas a palavra do Senhor fala: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Você sabe que Jesus falou sobre o final dos tempos. Ele queria que o povo entendesse, os seus discípulos entendessem que o mundo não estava ali para continuar eternamente, com coisas bonitas, o templo bonito, a natureza como era, tudo assim, cada vez mais belo, mas sim entender que o mundo está caminhando para um castigo que não pode ser evitado, está para chegar. E a verdade é que nós precisamos, de acordo com o Senhor Jesus Cristo mesmo, nós precisamos estar vigilantes, atentos, nós precisamos estar preparados, porque de outra maneira vamos estar então sendo pegos no descuido e acabar nos encontrando numa derrota da qual não podemos sair. Então a razão do alerta, do Senhor chamar a nossa atenção, nos fazer pensar bem sobre esse tema do final que está chegando. A igreja precisa falar sobre esse final que está se aproximando cada vez mais. Eu fiquei muito para baixo essa semana, como comecei falando, porque eu escutei a notícia que o seminário onde eu estudei, a Carla também estudou lá, inclusive um seminário de muito renome, um dos mais conhecidos aqui nos Estados Unidos, lá o Gordon Conwell Theological Seminary. Ele decidiu recentemente vender o seu campus para poder eles sobreviverem. E eles vão estar então trabalhando assim, usando o espaço de igrejas diferentes aqui na cidade de Boston e áreas diferentes, dando aulas assim off-campus, para tentar então continuar preparando novos pastores e novos líderes dentro da igreja. Eu fiquei muito chateado. As coisas mudam, os tempos mudam, mas o campus, alguns já foram aqui, lá no Gordon Conwell, é um campus muito bonito, é um lugar muito especial. Eu lembro do tempo que estudei ali, a Carla também, dos professores ali, o treinamento, isso já faz muito tempo, eu sei, e os tempos mudam. Agora a realidade é que eu fiquei chocado quando escutei, inclusive conversando com outro pastor, lá nos eventos no high school, algo que estava acontecendo com a Ariela, na conclusão desse ano letivo, e ele trouxe, eu não sabia nem o que falar, de tão chocado que fiquei. Não é porque foi a escola, o seminário para onde eu fui, para onde a Carla foi, a gente recebeu o treinamento lá, mas isso não é tanto, mas fala de uma coisa que a gente tem visto e está acontecendo, e cada vez mais se ampliando, se tornando mais sério. Por que que o seminário chegou nesse ponto? E se você for mergulhar, há menos seminaristas indo para a escola ser preparados. Ou tem muita gente que está chegando ali, pegando qualquer coisa, dizendo, agora eu sou pastor, e aí começa a falar, e vocês, se for olhar lá na internet, tem muita besteira sendo falada, gente sem nenhum preparo teológico, desviando a igreja dos princípios e dos valores bíblicos que sustentaram a igreja até agora. Mas pior ainda, é porque o interesse não tem se levantado dentro da igreja, de perceber, a igreja tem enfraquecido. Se não há líderes, é porque a igreja como um todo tem se enfraquecido. A igreja agora lá
sem ter, ou o seminário agora, sem ter os recursos para seguir adiante com os planos que tinha antes. Então, se eles diminuem a visão, amém, eles continuam tentando seguir adiante com o treinamento de novos líderes, mas é triste o fato que eles tiveram que chegar nesse ponto, onde estão tendo que tomar medidas tão sérias para sobreviver. Há essas dificuldades financeiras, há a perspectiva sombria para o futuro, há esse menor número de matrículas de seminaristas. E nos exemplos que nós vamos ver aqui, que inclusive é um sermão mais comentário sobre a situação presente da igreja, nós vamos ver exemplos aqui mas eu gostaria de pedir a você que não veja de maneira negativa a palavra que vai ser usada muito frequentemente, religião, aqui. Eu sei que a gente pegou uma conotação ruim, religião, um sistema organizado de crença, você tem muita conexão com a fé. Não é, aqui eu estou lendo artigos, vou estar comentando e compartilhando artigos que a gente tem visto aqui, tem vindo das notícias que começaram desde a pandemia aqui. O que a gente deve ver é um comentário sobre a nossa fé, são reflexões que precisam ser levadas bem a sério, vindo da perspectiva secular e vindo inclusive dentro da igreja, e se torna muito mais sério quando nós consideramos o que está acontecendo no momento. Meus irmãos, nós estamos vivendo aqui, passamos por uma pandemia e continuamos numa pandemia. É uma guerra que está acontecendo agora, uma guerra inclusive muito séria, que nos afeta aqui onde nós estamos, a conversa de guerras que ainda podem vir como consequência, é o declínio econômico em todo o mundo. Nós vemos agora também que há tempos, tem havido esse debate sobre a crise climática, e que o mundo realmente está morrendo. E os sinais são bem claros de que há um declínio espiritual que está tomando conta e tem se tornado cada vez mais evidente no mundo em que nós vivemos. O que é que nós estamos vivendo agora? Eu creio que, pelo menos para quem não está cego pelas coisas deste mundo, eu creio que é bem claro que nós estamos vivendo o tempo do fim. As coisas que a Bíblia falou, que Jesus falou, os sinais, eu creio que nós estamos vivendo nesse tempo agora. Não estou falando isso para assustar você, não é para ser ali dramático, mas é para que a gente esteja, como a palavra foi Jesus que falou logo no início, olha, estejam vigilantes, estejam atentos. Então cabe à igreja hoje também estar vigilante e atenta. Não é drama, não é exagero, não é para assustar ninguém, mas para que nós estejamos preparados. Não é para que a gente tenha medo, mas que a gente esteja equipado. Devemos entender por que este mundo está condenado, para nós mesmos não sermos encontrados em falta também. E este mundo está condenado, é um mundo condenado, porque permitiu que a frieza entrasse dentro dela. A igreja tem permitido que a frieza entre dentro dela. Muitos cristãos abriram espaço para a frieza que entrou em seus corações, em suas mentes, na sua conduta, no seu cristianismo. E veja que a palavra do Senhor fala em Mateus 24, versículos 12 a 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Todos os dias nós vamos falar de maldade. E eu quero que você entenda que maldade não é só violência. Aquele homem é muito ruim, bateu na mulher, aquele criminoso é ruim porque matou alguém. Não, maldade não é só isso. A maldade, ela envolve o pecado, a conduta, a distância de Deus, a teimosia, a rebeldia contra o Senhor. Envolve o que está dentro do nosso coração quando toma o controle de quem nós somos. E devido à maldade, o amor de muitos se esfriará. Todos os dias nós vamos falar dessa maldade que aparece de diferentes formas. Maldade aqui é contrastada com a salvação que nós podemos ter. Temos essa salvação que vem do Senhor, esse alívio que nós temos do Senhor,
essa restauração que nós temos no Senhor, e do outro lado está essa areia movediça que está engolindo cada vez mais pessoas, essa maldade que vai engolindo novas vítimas que se entregam à crueldade do mundo, à maneira de pensar do mundo, à filosofia desta era. A maldade deste mundo pode tanto corromper como desarmar e incapacitar a pessoa, o cristão, a igreja. Nós vemos isso acontecendo, meus irmãos, e os irmãos vão perceber à medida que compartilhamos como se torna ainda mais realidade, mais doloroso essa realidade dentro da igreja e dentro do cristianismo moderno. O que se segue aqui não é um comentário contra pastores. Eu quero que os irmãos entendam isso, porque, inclusive, eu já compartilhei com os irmãos nos cultos de oração na quarta-feira, e se você ainda não preencheu o seu pedido, coloca ali que toda quarta-feira, no muro de oração, a gente está orando individualmente, por cada pedido que ali é colocado. Estamos em intercessão, e eu convido você a estar buscando também a oração, porque, afinal de contas, lá no início, nós lemos também que a gente precisa estar atento e estar orando. É parte da nossa missão e do que precisamos fazer. Mas esse não é um comentário contra pastores. Nós estamos aqui falando sobre o clima espiritual que se estabeleceu no momento. É uma triste realidade que se instalou dentro da igreja. É uma batalha que pastores como eu têm que lutar todo dia para não perder a coragem, não desanimar, para continuar lutando e seguindo adiante. Inclusive, compartilhei esse pedido de oração com os irmãos já há alguns tempos aqui, inclusive num dos cursos de quarta-feira, que eu estava muito para baixo. Espiritualmente ali, parecia que era sufocado de todos os lados. E essa é a luta que muitos pastores têm passado. Então eu não faço como crítica, eu não leio esse texto aqui como crítica, mas como algo para a gente estar vigiando. Porque se os líderes estão se sentindo assim, meus irmãos, pensem o que está se sentindo a igreja. O que a igreja está sentindo. Num artigo lá do Christian Post, lá em 17 de janeiro entre janeiro e novembro, mas o texto foi escrito mesmo em novembro, no dia 17 lá, onde foi posted no Christian Post. Esse artigo está ali, que é como resultado de uma pesquisa que foi feita pelos irmãos ali nesse ministério. Eu fiquei um pouquinho enrolado para introduzir o texto aqui, mas tem nada não, a gente vai organizar agora. Eu vou ler o texto e depois a gente comenta. Número recorde de pastores, mais a metade dos pregadores de denominações estabelecidas estão seriamente considerando abandonar o ministério. Em 2020, quando a pandemia fechou muitas igrejas, muitos pastores estavam somente tentando sobreviver. Descobriram uma maneira de funcionar online, como conectar com o seu povo, mesmo quando não estavam ali presencialmente. Em 2021, as pessoas começaram a emergir dos seus lockdowns e as igrejas começaram a abrir. Pastores continuaram a lutar com o retorno lento de muitos dos seus congregantes. Tanto o lockdown como o retorno difícil afetaram profundamente o bem-estar das lideranças das igrejas. Um estudo recente de Lifeway confirmou que, mesmo que a maioria das igrejas protestantes estejam abertas com cultos presenciais, o retorno de muitos não tem se realizado plenamente. A sucessão pastoral é algo que tem chamado muito a nossa atenção, porque vamos ver nos próximos 2 a 5 anos uma grande quantidade de pastores procurando passar o ministério para uma nova geração de pastores. E nós não sabemos ainda qual será o resultado, mas estamos seguros que a pandemia afetou a maneira que os pastores veem sua capacidade de passar o pastorado para a nova geração. Este tem sido o tempo mais complexo, pelo menos em tempos modernos, para ser um pastor. O Christian Post, em January 7th, 2022, ali a gente lê mais um artigo e eles falaram: 2 igrejas, o título do artigo é Two North Carolina Churches Merge to Survive Costly Toll of Pandemic. E com a quantidade de cristãos na América continuando a despencar e a pandemia forçando algumas igrejas a fechar permanentemente, 2 igrejas da Carolina do Norte que tiveram uma
grande perda de membros e doações, irão se unir este domingo numa tentativa de sobreviver às consequências do vírus. Eles veem sua decisão como uma oportunidade de manter o ministério vivo. Um outro exemplo é de uma igreja em Denver, Colorado. Uma mega igreja anunciou planos para vender sua propriedade de 12,2 milhões de dólares em Colorado e ser completamente virtual em vista do declínio de doações pela pandemia. Só para introduzir, tem muita coisa, se você for, tem muita coisa que fala sobre a crise no cristianismo moderno. Em Apocalipse 2, versículo 19, é uma palavra dirigida à igreja em Tiatira, lá em Apocalipse. O Senhor fala: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Meus irmãos, o Senhor, Ele entende que a luta está ali. Ele está falando para uma igreja que está sendo perseguida, está passando dificuldades e problemas e perseguições e coisas semelhantes. A igreja de hoje está passando também essas mesmas perseguições e dificuldades e problemas e está sendo afetada criticamente pela realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Coisas já proferidas no passado, profetizadas no passado, estão se cumprindo agora. E se você acha que vai melhorar, não vai melhorar. Biblicamente, as coisas vão ficar mais difíceis. Para mim, como pastor, eu não fico feliz de falar isso. É triste. O ministério do meu pai era muito mais fácil do que o ministério dos pastores hoje. Dos pastores no passado, quando estavam trabalhando com situações muito mais propícias ao crescimento da igreja. As dificuldades sempre estiveram presentes, mas hoje nós estamos vendo uma crise existencial para o cristianismo. Quem sabe é a peneira que está passando, não é? Quem é que vai ficar? Quais são os que vão ser perdidos? Quais são os que vão perder a fé? Quais são os que vão abandonar Cristo Jesus? Quando são peneirados, os verdadeiros servos ficam. O Senhor conhece as nossas obras. E Ele fala aqui sobre essa perseverança que inclui não o cruzar os braços, não desanimar, falando inclusive para mim, falando para os pastores, para aqueles que querem entrar no ministério, para aqueles que virão ainda na igreja até o momento que Jesus voltar, não sei quando será, mas estamos nos preparando para Ele agora. O Senhor fala: eu sei que está difícil, eu sei que há dificuldades, eu conheço a sua fé, o seu serviço, mas eu sei que você está fazendo mais agora, apesar que está perseverando, eu sei que você está fazendo mais agora. O remédio contra a frieza é a perseverança. E eu falo isso porque a luta está acontecendo comigo e a luta está acontecendo com os irmãos, com os nossos jovens hoje também, e o Senhor está falando que nós devemos, precisamos, é nossa obrigação perseverar, continuar seguindo adiante. O remédio não é a frieza, não é cruzar os braços, não é usar todo tipo de desculpa para dizer: eu não posso frequentar, está difícil, é o trabalho, é porque eu preciso desopilar. Não, a igreja continua. E cabe a nós dizer qual é a prioridade, é Jesus ou não? Meus irmãos, falando sério, qual é a prioridade para nós? É Jesus ou não? Para estar de pé diante do Filho do Homem, resista à frieza. Veja o que é que a palavra do Senhor falou logo no início, ali, no texto que nós lemos, para acontecer de estarmos em pé diante do Filho do Homem. Nós precisamos agora estar atentos inclusive contra essa frieza que tem se alastrado no meio do povo do Senhor e tem nos prejudicado tanto hoje em dia. Devemos entender porque este mundo está condenado para que nós também não sejamos encontrados em falta. Esse mundo é um mundo condenado pela frieza, é condenado pela rejeição. A rejeição da verdade, a rejeição dos princípios divinos, a rejeição dos planos do Senhor, a rejeição da fé, a rejeição de tudo aquilo que é precioso que o Senhor plantou para nós. Romanos 2, versículos 5 a 8, nós lemos ali:
Contudo, por causa da sua teimosia, por causa do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Que texto forte, duro. Não sou eu, é a palavra do Senhor falando para a gente aqui. Já pensou, está acumulando ira em meio à teimosia, à obstinação, à crueldade, à maldade, ao que se vai levantando dentro do coração. Isso, na verdade, está falando para este mundo também. Se havia no passado, imagina agora. Como se aplica ao mundo que nós estamos vivendo. Então, teimar, ignorar, resistir o Senhor, isso não é desculpa, não vai ser desculpa. Nós vamos ter que comparecer diante do Senhor da mesma maneira e vamos ter que prestar contas da mesma maneira. Muitos têm abandonado a fé. Filhos de crente têm crescido e depois têm abandonado o Senhor. Servos do Senhor têm chegado ali no meio da jornada e têm dito, sabe de uma coisa, eu vou recuar. Mas nada disso é desculpa. O passado é desculpa, os meus pais não são desculpa, a fé que tive quando eu era criança não é desculpa, é como eu vou chegar à reta final. Isso é o que realmente importa. Esse é o grande problema, é a rejeição da verdade, a rejeição das palavras do Senhor, a rejeição da sua vontade para nós. A maldade e a injustiça seguem naturalmente. Quando a gente rejeita a verdade do Senhor, aí daqui a pouco toda sorte de coisas vem se introduzindo. Hoje, se você for olhar tanto dentro da igreja, de vez em quando a gente conversa sobre como é que na escola, nos comentários, nos artigos que nós lemos sobre a igreja, sobre adolescentes e jovens, a gente vê como é que coisas que antes eram naturalmente, imediatamente reconhecidas como sendo, não, isso é pecado, isso é errado. Aborto, existe espaço para a gente questionar, biblicamente? Não. Homossexualismo, biblicamente, existe espaço para se debater? Não, é claro, é evidente. A gente vai falar sobre casamento, a importância do mesmo, o propósito de Deus para o casamento, não, está ali presente. São coisas que são claras na Bíblia, mas existe essa resistência agora. Então a verdade vai sendo mudada, vai sendo bloqueada, vai sendo negada. Toda vez eu vou passando por aí, eu vou vendo agora como é que as próprias igrejas, para se conciliar com o mundo, têm mudado a verdade. E daqui a pouco toda sorte de bandeiras vai se levantando para dizer, você é bem-vindo. A única bandeira que está sendo pisada aos pés é a bandeira de Jesus. É a verdade do Senhor, negada, rejeitada, abandonada, esquecida, porque existe a obstinação, a teimosia, a crueldade, a maldade que vão crescendo e vão trazendo maior frieza, maior abandono, mas o mesmo Senhor que falou que é amor, é o mesmo Senhor que falou que vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Meus irmãos, nós pregamos o amor do Senhor, glória a Deus, mas meus irmãos, a palavra do Senhor, inclusive começando com Jesus Cristo, é o mesmo Senhor que falou que Ele trará julgamento. Ele veio como amor, Ele veio para salvar, mas Ele virá para condenar, Ele virá para julgar, não vai vir mais para ser bonzinho com ninguém. E a retribuição está chegando, e cabe à igreja, está se levantando. Você tem falado como porta-voz de Jesus e tem dito, vigie, o pecado receberá a condenação, a culpa vai receber o julgamento. Você tem falado, precisa se converter, precisa mudar, precisa voltar para Jesus, para o filho, para o conhecido, para o companheiro de trabalho. Não existe espaço para a gente estar se conciliando com o mundo que rejeitou o Senhor.
É hora da gente se levantar e dizer: a verdade do Senhor é que reina suprema aqui. O mesmo texto fala: haverá ira e indignação. Isso não são palavras macias, não é o Senhor sendo bonzinho e tentando se conciliar com os outros para que a gente, não, vamos funcionar, todo mundo vamos trabalhar bem um com o outro. Não, ira e condenação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e não seguem a justiça, mas seguem a injustiça. Este é o modelo deste mundo. Agora veja o que o Global News, lá no Canadá, escreveu ali num artigo no dia 18 de abril de 2022, intitulado Canadians Consider Certain Religions Damaging to Society, according to a survey. Uma nova pesquisa pelo Angus Reid Institute indica que os canadenses não estão mantendo a sua fé, com apenas 18% se identificando como religiosos. Outros dizem que religião é prejudicial à sociedade. Lembre, não estamos usando religião aqui, não tome religião aqui como sendo algo ruim. Está falando sobre a crise na fé. Muitos canadenses agora acreditam que o catolicismo, o cristianismo evangélico e o islamismo são mais danosos à sociedade que benéficos, mostra a nova pesquisa. Eu estou lendo o artigo, só que em português, né? No Canadá eles não falam português, eles falam inglês e francês. Agora, no outro artigo também, lá do Global News, no dia 8 de janeiro de 2022, ali lê: How has religion's role changed over the years for Canadians? Duas pesquisas de 2022. O cristianismo evangélico, que enquadra dezenas de denominações, inclusive, poderíamos dizer protestantes, caracterizadas pela sua piedade, foi a única religião vista como mais danosa que benéfica por todo outro grupo religioso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Imagina, de um lado, os canadenses dizem: as religiões todas são ruins. Agora, as religiões, todas elas, se voltam contra o protestantismo, dizendo: eles são os piores. Agora pensa bem como é que é a situação que a gente está. E isso no Canadá e Estados Unidos, que são a fonte de missionários para o exterior. Isso está acontecendo aqui. Deus tenha misericórdia deste mundo. Onde havia, continuando o artigo, onde havia um benefício social em ser considerado religioso, agora há um custo social. Mais da metade, 56% dos cristãos evangélicos dizem que se sentem excluídos pela sociedade por suas crenças. Está falando agora sobre o protestantismo, sobre o cristianismo. Muitos abraçam mais. Se eu for ligar o jornal, no Brasil mesmo, é mais bonito ser muçulmano do que cristão, pelo menos pela mídia. Aqui também. Os canadenses mais jovens são mais propensos a não serem cristãos. Agora, saindo do artigo, veja o que fala Apocalipse 22, versículos 10 a 12. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Agora, meus irmãos, a gente pode ficar ali todo cabisbaixo. Tantas vezes eu tenho me sentido assim, e pensando que eu ficaria para baixo trabalhando nessa palavra. Na verdade me serviu como ânimo, e eu quero que sirva como ânimo para os irmãos também. A gente pode ficar cabisbaixo e dizer: nunca mais o cristianismo vai ser como era. Eu creio que nunca mais vai ser mesmo, mas o cristianismo verdadeiro sempre vai ser o mesmo, e ainda melhor. Existe muito cristianismo falso, muito joio, mas o cristianismo verdadeiro, a igreja verdadeira, sempre vai progredir, sempre vai prosperar, e vai chegar diante do Senhor e apresentar o seu trabalho diante do Senhor, e receber a sua recompensa e o seu galardão do Senhor. De acordo com o Senhor, cada um deve seguir a sua própria escolha. O mundo fez a escolha,
O Canadá fez a sua escolha, ou pelo menos a sociedade em geral. Aqui nos Estados Unidos, a sociedade em geral tem feito a sua escolha, rejeitando Deus cada vez mais, pisando o nome do Senhor cada vez mais, zombando do Senhor cada vez mais. A Europa fez a sua escolha, lá o Brasil tem feito a sua escolha também. Cada um faz a sua escolha, como nação e como indivíduo. E a verdade é que o próprio Senhor diz: cada um escolhe o que quer. Cada um escolhe o que quer. A questão é que a retribuição está chegando. Disso ninguém foge. Escolheu rejeitar Deus? Tudo bem, mas vai ter que prestar contas. Escolheu segui-lo? Tudo bem, e vai receber o seu galardão. A questão é que o momento de nos apresentar diante do Senhor está chegando. O mundo vai continuar na sua injustiça, vai continuar na sua imundícia, vai continuar na porcaria do seu estilo de vida, das suas opções de rejeição a Deus. É uma opção que tem, meus irmãos. Ninguém pode chegar, por mais que a gente ame o nosso próximo, o nosso irmão, a nossa irmã, o meu pai, a minha mãe, eu não posso tomar a decisão por eles. É uma decisão pessoal. Mas a questão é que o santo pode e deve trabalhar na sua fé, de acordo com o texto que nós lemos aqui. A nossa recompensa vai vir também, apesar de cada vez ser mais difícil, vai chegar a nossa recompensa. O santo vai estar trabalhando na sua fé, abraçando a verdade, pois a verdade é que liberta. Veja, o texto que nós lemos fala que estão ali rejeitando a verdade de Deus, abandonando a verdade do Senhor, rejeitando quem Ele é, ignorando, resistindo. E aqui nós não estamos para sentir peninha de um mundo que optou por rejeitar, por triste que seja, de acordo com a palavra. Meus irmãos, é triste, mas a verdade é que a Bíblia não está sentindo dó e pena de quem decidiu resistir e abandonar a verdade. Decidiu, tranquilo, decidiu, vai em frente e vê no que vai dar. É assim que a Bíblia fala. E cabe a nós, como igreja do Senhor, fazer a nossa parte. Eu vou ler mais uma vez. Veja, continue o santo a santificar-se. Continue o justo a praticar a justiça. Agora, quanto ao injusto, pratique a injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei, eu vou dar de volta a cada um de acordo com o que fez. Vamos abraçar essa verdade do Senhor. Mas nós devemos entender que este mundo está condenado, e para não ser também nós mesmos encontrados em falta. Este mundo também está condenado pela sua negligência. E nós vamos concluir com esse ponto aqui. Lucas 21, versículo 36 diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O próprio Senhor Jesus falando. Estejam sempre atentos e orem. Foi o texto que nós começamos. Um dos comandos mais importantes é estar vigilantes, estar alertas. Isso usa a figura de estar de pé. Não está caído, não está derrotado, foi um nocaute. Imagina quantos, desde que me vejo como crente, eu já vi muitos caírem, serem nocauteados, derrubados pelo inimigo, envergonhados, perderem tudo. Dentro de família, já vi acontecer, e no meio do meu ministério, já vi acontecer. Abandonaram a fé. Nós não podemos sentir pena, falamos mais uma vez, de que fez a decisão de ser negligente, displicente, desleixado, se decidiu ser encontrado caído, derrubado, derrotado, é uma opção da pessoa. Cabe a nós, mesmo que seja na luta, na dificuldade, você tem trabalhado pelo Senhor? Não precisa responder audivelmente, mas eu pergunto a você sinceramente, você tem economizado esforços quando se relaciona com o Senhor? Você pode se esforçar como for, com as outras coisas, mas quando chega a Deus, eu vou fazer o meu possível, o necessário, o possível para satisfazer o Senhor.
Você tem trabalhado com afinco para glorificar a Ele, você tem se dedicado a Ele, você tem trabalhado no seu testemunho, na sua fé, na sua conduta, no seu conhecimento da palavra, das Escrituras, no crescer no Senhor, no estar na comunhão com irmãos, no aprender do Senhor, no orar, no buscar, no se tornar realmente um cristão que se apresente diante dEle e diga: aqui estou, Senhor, eu fiz o meu melhor, eu quero receber o meu galardão, eu quero me apresentar diante do Senhor sem me envergonhar, sem temor, sabendo que o Senhor está pronto a me receber nos seus braços. O Christian Post, no dia 14 de abril de 2022, agora há pouco, num artigo intitulado Christian Parents Scrambled Philosophy of Life Turns Children Away from Christianity. O artigo diz: em um comunicado, George Barna, diretor de pesquisa do Centro de Pesquisa Cultural, alertou sobre o impacto que a adoção de uma filosofia de vida confusa pelos pais, que não reflete o cristianismo bíblico e autêntico, tem sobre os seus filhos. Quando as crianças são expostas a ensinamentos por meio de palavras ou ações formais ou informais que são contraditórias, elas naturalmente concluem que a fé cristã é inerentemente contraditória e, portanto, não pode ser o que elas procuram como filosofia de vida. Os pais aos quais a Bíblia atribui a responsabilidade primária de moldar a visão do mundo de seus filhos, são chamados a equipar os jovens para crescer no relacionamento e no serviço de Deus. Isso requer o desenvolvimento intencional e consistente de uma cosmovisão bíblica nas mentes e corações das crianças, uma vez que a cosmovisão de cada pessoa começa a se desenvolver antes do segundo aniversário, acrescentou. Barna lamentou que os pais não são dedicados ao desenvolvimento da cosmovisão bíblica em seus filhos, em parte porque eles não possuem uma cosmovisão bíblica para transmitir à sua prole. Em um relatório anterior, Barna expôs as crenças associadas a uma cosmovisão bíblica, incluindo acreditar que existe uma verdade moral absoluta. Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado na terra. Deus é o Criador onisciente, onipotente do mundo que ainda governa o universo hoje. Que Satanás é considerado uma força real, não meramente um simbolismo. Uma pessoa não pode ganhar o seu caminho para o céu tentando ser boa ou fazer boas obras. O relatório demonstra que um grande número de pais auto-identificados cristãos têm opiniões que contradizem a cosmovisão bíblica. Cristãos, abrindo parênteses, cristãos que se intitulam cristãos, mas não têm a mínima ideia o que é cristianismo. E até falam aberrações contraditórias ao que a palavra do Senhor fala. As crianças olham para os pais em busca de clareza e identidade e se sentem algum tipo de confusão ou conflito sobre religião. Muitas vezes é difícil para elas mesmas se sentirem ancoradas religiosamente. Continuando o artigo. Os pais devem mostrar idealismo, paixão e autossacrifício pela religião. Os pais são os principais transmissores de nossa tradição, mas se essa transmissão contiver muito ruído, não será inteligível. Se os pais não transmitirem convicção compartilhada e compromisso com a religião, os filhos muitas vezes descartarão todo o estilo de vida. Incapazes de decifrar mensagens confusas, as crianças muitas vezes ignoram o barulho e procuram significado em qualquer outro lugar. Atos 14, versículo 22, nos diz: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Meus irmãos, nós fazemos discípulos. Você tem discípulos dentro de casa. Quem sabe discípulos feitos de amigos que estão vendo em você se você é um cristão, como é ser um cristão. E cabe a nós dizer: vai ficar mais difícil. Eu estou falando para os irmãos aqui, vai ficar mais difícil. Muitos vão abandonar a fé, muitos vão rejeitar o Senhor, muitos vão zombar e fazer pouco caso. Não cabe a nós dizer: poxa vida, o que é que eu vou fazer agora?
o mundo se acabou, ninguém mais quer seguir o Senhor Jesus. Não, de acordo com a palavra, seguimos adiante. Seguimos adiante. Você tem discípulos, com seus amigos, dentro de casa, na sua família, os seus seguidores na sua rede social, seja onde for. Encoraje, fortaleça, ensine, prepare para o momento final, para as tribulações que virão, porque assim, veja o que a palavra do Senhor diz, onde nós lemos, para entrarmos no reino de Deus. Prepare, encoraje, fortaleça, para entrarmos no reino de Deus. Muitos não vão entrar, muitos vão ser barrados, muitos serão rejeitados. Infelizmente, não podemos fazer nada pelos outros, podemos fazer por nós mesmos. O que eu posso fazer pelos outros é tentar. Eu ensino, eu encorajo, eu fortaleço, mas cada um responde por si mesmo. Na conclusão, não é para você desesperar, não é para eu desesperar. E a palavra para outros pastores, quem sabe da internet, no YouTube, não desespere, fique calmo, cumpra a sua missão como cristão. A incerteza dos nossos dias está pesando muito sobre muita gente. A palavra do Senhor tem nos falado e tem dito, coragem, mantenha calma. Mateus 28, versículos 18 a 20, ali nós lemos do Senhor. Jesus aproximou-se deles e disse, ele estava pronto para subir às alturas, concluindo o seu ministério na terra. Ele falou, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e saibam, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Em vista de tudo que está acontecendo, um mundo que está cada vez mais indo para longe de Deus, dos ataques constantes do inimigo, daqueles que têm abandonado a fé, da frieza que tem entrado no coração de tantos que se chamavam cristãos, da frieza que tem se alastrado, seria até de se entender que a gente desanimasse e pensasse que, poxa vida, não há solução mais. Mas não é isso que somos chamados a fazer. A coisa mais importante que Jesus nos mandou fazer foi: ide por todo mundo e façam discípulos, ide e façam discípulos, vão e façam discípulos. Não precisamos nos preocupar com nada mais. A igreja é do Senhor, o ministério é do Senhor, o trabalho é do Senhor, as vidas sendo salvas são do Senhor. Vamos cumprir a nossa missão, a minha missão é esta. Vamos fazer discípulos. Podem muitos abandonar a Cristo, mas vamos cumprir a nossa missão. Pode o mundo nos perseguir e rejeitar, mas vamos cumprir a nossa missão. Pode tudo ir, como falamos antes, pode tudo ir para o beleléu, mas vamos cumprir a nossa missão. Temos uma missão a cumprir, temos que glorificar a Deus, fazendo discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. A missão não mudou, o que mudou foi a urgência deste momento. Por amor de Deus, entenda, por amor de Deus, compreenda. Essa não é hora de uma igreja molenga, de cristãos desanimados, de cristãos que recuam, de cristãos que se esquecem da verdade de Deus. Vamos cumprir a nossa missão. Cumpra a sua missão, basta de desculpas, chega de justificativas, vamos cumprir a nossa missão. Prontidão para a batalha é algo que o Senhor exige dos soldados. O exército, as forças armadas exigem dos seus soldados para estar em ação, entrar em ação no momento imediato, quando houver necessidade. O mesmo se aplica às nossas famílias, o mesmo se aplica a nós como cristãos. O Senhor está voltando, o dia do julgamento está chegando.
que não está pronto vai ficar. Não vai haver segunda chance, não vai haver outra oportunidade. Vai sim haver castigo pelo descuido, pelo desleixo, pela obstinação, pela rejeição. Mas vai haver recompensa pela prontidão em servir ao Senhor. Você vive a sua vida cristã hoje como se Jesus estivesse voltando agora. Não fique dormindo na hora de agir. Não fique dormindo na hora de atuar. Esse é o momento. Vamos nos animar juntos, vamos perseverar juntos, vamos estar prontos na fé. Esta é a hora. Vamos orar agora? Amém. De todos os lados, a luta tem acontecido. Eu fiquei muito triste com o que está acontecendo com o meu seminário. Mas é a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. E eu louvo os diretores que continuam lutando por preparar novos líderes. Apesar das dificuldades, apesar do que tem perdido, a batalha continua. E é isso que nós temos que fazer. Eu convido você a se prontificar, a se levantar, a dizer: aqui estou, envia-me a mim, Senhor. Estou pronto, estou preparado, eu quero agir, eu quero trabalhar, eu quero entrar em ação. Pai amado, aqui estamos juntos ao Senhor. Eu sei que esta é uma luta renhida. Muitos têm ficado para trás, muitos têm estado derrubados, muitos têm caído pelo chão, mas eu te louvo pela igreja verdadeira que tem seguido adiante, em meio às lutas, às dificuldades, às batalhas, ao sufoco, ao aperto, à tristeza, às lágrimas. O Senhor tem nos dado esperança, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos tomado pela mão, o Senhor tem nos permitido seguir adiante e perseverar até o fim. Senhor, a palavra nos manda orar, e é essa oração que fazemos hoje. Aquele que está fraco dá força, aquele que esqueceu nos relembra, aquele que tem lutado fortalece. Queremos estar sempre, sempre, Senhor, prontos para a batalha, prontos para entrar em ação, prontos para te receber, dizendo o nosso Maranata: ora vem, Senhor Jesus. É assim que pedimos em teu nome, Senhor amado. Amém e amém.
Mês de maio, mês da família. Toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus e oravam continuamente. Atos 10:2. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Vem aí o segundo Arena Jovem. Esse evento acontecerá no sábado, dia 11 de junho, às 7h30 da noite, aqui na igreja, e será em inglês. Aproveite essa oportunidade para trazer seus convidados. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6h30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Toda a família é convidada para buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos culto de oração para os adultos, estudo bíblico para os adolescentes e jovens e salinha para as crianças. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você pode colocar seu pedido na nossa parede de oração. Estamos orando e intercedendo por cada pedido nos cultos de oração, toda quarta-feira. Todos os jovens são convidados para participar das reuniões do One Ministry, nas quartas no 3º andar da igreja. Nosso tema atual é The Way. Os adolescentes estarão estudando nas próximas semanas sobre as práticas espirituais. Lembrando que nossos estudos bíblicos acontecem nas quartas, às 8 horas da noite. No sábado, dia 4 de junho, o Dr. Iê estará dando uma palestra para os homens a respeito de saúde. Essa palestra acontecerá aqui na igreja às 4 horas da tarde. Todas as mulheres estão convidadas para o nosso café no sábado, dia 28 de maio, às 5 horas da tarde aqui na igreja. Teremos nossa sala de papo e nosso tema será Vivendo o Meu Propósito. Venha e convide suas amigas. Durante o verão, os adolescentes estarão fazendo reuniões nas casas. Se você desejar oferecer sua casa para uma reunião, você pode procurar a Carla ou a Laísla para agendar seu dia. Venham apoiar o Sunday Gathering, agora em novo horário, 10h30 da manhã. Esse projeto evangelístico em inglês acontece aos domingos, a cada 2 semanas, e é liderado pelo Ministério Jovem. Teremos o nosso culto de ação de graças pelos graduandos da classe de 2022, no domingo, dia 26 de junho, às 6h30 da noite. Todos são convidados. Se você já é batizado e deseja se tornar um membro IPB, procure hoje mesmo o pastor Diógenes ou ligue para a secretaria da igreja. Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.